Minhas amadas irmãs, finalmente, 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 eu, sendo sincera, tenho tentado gravar esse vídeo já há alguns dias, mas fui impedida por várias circunstâncias. Como Deus é muito bom e muito fiel, hoje eu estou aqui. Eu tenho gostado muito de partilhar vídeos aqui no YouTube, apesar de ser muito recente, não é? E serem pouquíssimos vídeos, mas eu tenho gostado muito, porque aqui o Senhor ensina-me a ser muito mais espontânea e não tão metódica. Acontece que, como profissional de saúde e como profissional académica, eu sou muito propensa a seguir métodos, fórmulas, requisitos, porque é obrigatório muitas vezes no meu dia a dia. Então, ao fazer aquilo que o senhor orienta, algumas vezes eu confesso abertamente que ainda sou muito propensa a querer fazer cálculos. E eu sei o quanto isso muitas vezes pode impedir o verdadeiro fluir e transbordar do Senhor na minha vida. Então, aqui, o Senhor tem me ensinado por meio do YouTube também, não é? Por meio de gravações de vídeo para o YouTube, que eu consigo realmente ser muito mais espontânea, eu consigo realmente ser, de certa forma, mais leve. E eu gosto disso, porque aqui eu consigo gravar mais minutos, né, por mais tempo, melhor dizendo, e falar mais, não é? Eu sou uma pessoa que, no início, eu parecia muito, quietinha, não é? Mas eu falo muito, eu gosto muito de falar. E é isso. Como é que vocês estão? Como é que correu a vossa semana? Estamos em junho já, não é? E prestes a terminar, porque já estamos no final do mês. Como é que vocês se sentem? O saldo? Como é que está? O checklist semanal, não é? Hoje é sábado, não é? Para nós africanas, angolanas, hoje é dia de fungo, fete, não é? Uma maravilha, sentadas familiares. Os brasileiros, as minhas irmãs do Brasil, eu não sei se é uma feijoada brasileira, se é ai, como é que é aquilo que eu gosto muito de comer? Esqueci o nome, esqueci. É moqueca de peixe. Sim, lembrei-me, sim, moqueca de peixe. Um caldo de mandioca, que eu também gosto muito, 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 muito. Tenho muitas saudades, inclusive, hoje. É, esses dias eu tenho aprendido muito, 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 muito com o Senhor, por meio da disciplina, da solitude, não é? Que abraça o silêncio, porque silencia os ruídos do mundo, ajuda-nos bastante a reduzir o tempo de telas e, principalmente, distanciar-se das redes sociais, o que é muitas vezes necessário, principalmente para a nossa geração que vive com pensamentos acelerados e nada nesse mar das doenças de fórum neuropsiquiátrico, especialmente a ansiedade e a depressão. Então, numa dessas madrugadas, não é? O Senhor ministrava em meu coração o quanto muitas vezes Ele alcança-nos com a sua cura emocional, no secreto com Ele, em oração e por meio do jejum. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui para partilhar um dos testemunhos, que até agora é um dos mais bonitos da minha vida. E por quê? Em 2024, eu comecei a jejuar de forma muito intencional, para Deus. Eu vou me concentrar para não chorar. De forma muito intencional para Deus. E eu falava assim ao Senhor,
que o meu maior desejo, e não mudou, é crescer em intimidade e em comunhão com o Senhor. E uma das formas que eu tinha, o que eu tenho, não é para isso, também é jejuando. E por incrível que pareça, muito. Eu sei que para muita gente eu sou assim, não é? A chata do jejum, a exagerada. É, é. Então eu falei com um grande homem de Deus na época, um grande homem de Deus, alguém que eu admiro muito, 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 muito. É um exemplo para mim, é um modelo. E eu expliquei-lhe que eu, na semana a seguir, começaria a jejuar para a intimidade e comunhão com o Senhor. E esse homem de Deus ficou tão feliz, mas tão feliz, muito feliz. E deu-me algumas instruções e, uau, incentivou-me bastante. E eu comecei então a jejuar. Eu lembro-me que na minha primeira semana de jejum ao Senhor, mas jejum com intencionalidade, sem esperar o jejum da igreja, sem esperar que alguém ligasse para mim e dissesse: Olha, Luquênia, tu a ver isso e aquilo na tua vida, então tira um tempo de oração, um tempo de jejum. Não é? Sem esperar por jejuns coletivos, não é? Eu, em maio, sim, em maio, abril, maio, eu comecei a sentir fortemente o quanto o Senhor chamava-me para algo mais, algo além. Eu olhava para a minha página do Instagram, eu sentia-me, eu não digo triste, mas eu sentia acho que vazio também não é a palavra certa, mas era algo que precisava mudar realmente. Eu sentia que eu não estava devidamente alinhada com aquilo que o Senhor queria transbordar em minha vida. É, e eu sentia-me ansiosa, cansada, triste, muito, muito, muito triste, muito triste. Principalmente porque na época os planos que eu tinha, eles foram todos frustrados, graças a Deus. Imagina se aquilo que eu desejava funcionasse. Onde é que eu estaria essa hora? Meu Deus do céu. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai. É. E em junho, o Senhor falava muito comigo sobre purificação, sobre limpeza espiritual, sobre renovação da mente. E eu lembro-me que uma vez eu fui para um encontro de oração e eu comecei a chorar. Eu falava assim: Senhor, a minha mente te pertence. A minha mente pertence ao Senhor. Eu chorava muito, eu falava sobre isso, orava a Deus sobre isso. Então, em junho, eu comecei a sentir de jejuar mais, não é de me consagrar, mas eu olhava para mim e eu falava: eu sou muito impura para isso. Eu já cometi muitos erros, então eu não acredito que vai valer a pena, que compensa, não é? Para uma mulher como eu, jejuar muito e não, me consagrar, não sei. E foi a primeira vez que eu ouvia sobre a consagração de um nazireu. Não é? Mas eu não olhava para mim e me via digna de fazer isso. Eu não olhava para mim e me via digna de embracar. Eu não olhava para mim desse jeito. Então, em julho, eu comecei a fazer um jejum intencional para Deus, mas era sobre consagração, santificação e intimidade com o Senhor. E eu lembro-me que na primeira semana eu fiz, na segunda-feira, 21 horas de jejum, meu Deus. Na quarta-feira eu fiz 14 horas de jejum. E na sexta-feira eu fiz 24 horas de jejum. Mas não foi a primeira vez que eu fiz 24 horas de jejum. Só que a diferença é que aquela vez foi a intencional e a primeira vez foi coletiva, foi com a igreja. É. Então,
sei o que aconteceu, mas muitas coisas em mim desbloquearam, desbloquearam. E eu, naquela semana, tive a certeza que eu nasci para isso. Eu, naquela semana, não tinha dúvidas nenhumas, não tive dúvidas nenhumas sobre o quanto eu fui chamada para jejuar também, muito, porque eu senti-me completamente diferente. E é isso que o jejum proporciona. O jejum faz com que nós, apesar de muitas vezes, não é, termos feito escolhas que entristecerão o Senhor, escolhas que algumas vezes envergonharam-nos, alianças erradas, situações comprometedoras, o jejum, ele devolve a nossa pureza. Então, o Senhor abriu essa porta para mim, de eu poder capacitar-me mais profissionalmente, academicamente. O Senhor mandou-me voltar a estudar. Porque algumas vezes nós pensamos, e foi o meu caso, não é? Já tenho muitos cursos, eu estudo muito. Sentar mais na carteira, para que isso, pai? Não é necessário. E um conjunto de coisas boas. Acontece que neste ano, 2024, eu saí da Angola, comecei então a fazer meu mestrado e eu vivo num país em que é muito difícil, não é? Cultuar. É incrível como aqui é muito difícil converter-se ao Senhor porque eles são, não é, budistas. E a conjuntura ambiental, a atmosfera ambiental, tudo isso faz, faz com que as distrações acabem por engolir-nos e afastar-nos do Senhor. Mas eu fico muito admirada com a maneira que o Senhor é extremamente intencional ao conduzir os nossos caminhos. Não é? Eu tornei-me jejuadora num lugar extremamente improvável. Eu comecei a orar intencionalmente, orar por mais horas, num lugar extremamente improvável. Então, isso mostra-me o quanto o Senhor não é um Deus de lógica, não. Não é um Deus de probabilidades, não. Ele é um Deus de sim ou não. Não é um Deus de meus termos. E isso faz com que o meu temor pelo Senhor aumente a cada dia. Porque às vezes nós pensamos que é a nossa lógica que determina as coisas, que conduz as coisas, mas não. Então, em novembro de 2024, eu tomei a decisão de fazer o meu primeiro jejum parcial de 40 dias. 40 dias de jejum parcial. Eu fiquei assim, tá bem, Deus, né? Eu não sabia como é que aquilo ia correr, porque eu comecei em julho de 2024 a jejuar de forma intencional e eu não parei mais. Eu fui jejuando sempre, sempre, sempre. E eu fiquei do gênero. Eu nunca havia feito aquilo, assim, nunca jejuei por 40 dias de forma parcial. Eu não sabia como é que aquilo seria, como é que seria o jejum, como é que seria com a rotina, porque eu tinha dias no laboratório, as minhas aulas eram à noite, mas eu estava muito, 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 muito certa que eu precisava empenhar-me naquele jejum. Então, uma das coisas que eu aprendi durante essa trajetória, hoje em dia eu olho para mim e eu falo, Deus, muito obrigada, porque é como se eu tivesse nascido com uma veia para a disciplina. São coisas que conquistam-se com intencionalidade, mas eu olho para a minha trajetória hoje em dia e eu vejo o quanto eu sempre fui a de frente, não é? Na escola, nos meios, assim, eu sempre pronto, não era tão confortável ouvir aquilo, porque aos olhos das pessoas eu era esquisita, a velha, por causa das minhas metas, mas eu vejo o quanto isso é uma das coisas mais bonitas que o Senhor depositou em mim. Atenção, ser diferente é um dos maiores privilégios, é uma das melhores coisas que o Senhor nos concede, que o Senhor
deposita em nós. Então, não te sintas mal, porque aparentemente és a estranha, és a diferente. É uma bênção não fazer parte da maioria, muitas vezes. E eu sabia que a melhor forma de eu manter-me fiel ao jejum era fortalecer a minha convicção. E uma das melhores maneiras de fortalecermos a nossa convicção é por meio da leitura. Então, eu fui para o Google e eu pesquisava livros sobre o jejum e eu encontrei um livro que mudou a minha vida por completo. É, não é? O livro do grande homem de Deus, o indiano, Mahet Shadaf. Eu não sei se eu estou a pronunciar bem o nome dele, mas é, é, não é nesse sentido, ou é nessa linha, não é de pronúncia. E o título é O Poder Secreto da Oração e do Jejum. E é incrível sobre o quanto esse livro ministrou muito, 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 muito em mim naquela fase em que eu estava a jejuar por 40 dias de forma parcial, porque foi um jejum muito difícil. A parte mais difícil do jejum, principalmente quando nós somos iniciantes, não digo que eu sou avançada, eu também sou iniciante, estou apenas a caminhar para o meu terceiro ano de vida jejuada. A parte mais difícil do jejum, muitas vezes, não é ficar sem comer, não é o tempo em que ficamos sem comer, mas são os ataques que o inimigo empreende na nossa mente, no nosso corpo, na nossa família, a maneira como o Senhor algumas vezes expõe, não é? Aquilo que precisa ser retirado em nós e nós acabamos por pensar que estragamos o jejum, porque tivemos uma atitude errada com alguém, porque respondemos mal a alguém, porque agimos mal em alguma determinada maneira. Então são coisas que o Senhor trata muito em nós para quando estamos a jejuar, para que tenhamos um caráter mais parecido ao caráter de Cristo e para que as nossas atitudes não manifestem ou sejam parecidas às atitudes de Cristo. Então, o autor mencionava sobre isso tudo, ataques na mente, sobre o quanto o Senhor muitas vezes não é expõe o que está errado em nós, a maneira como o Senhor alcançou-me muito em revelação, porque não existe nada melhor nessa vida, nada, 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 do que buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Sem esperar por condições propícias, mas com muita, muita, muita intencionalidade e entrega. Assim, rasgar o coração ao Senhor. Eu vejo o quanto o Senhor honra isso. Eu vejo o quanto o Senhor muitas vezes só quer que nós façamos isso, só quer que nós estejamos alinhadas dessa maneira. Porque para nós às vezes é muito mais fácil pedirmos coisas a Deus ou perguntamos a Deus o que fazer, não é? Diante de determinadas situações. Mas há momentos em que o Senhor só quer que estejamos no secreto para a intimidade e comunhão com Ele. Então, um dos meus conselhos é esse. Seja muito intencional na tua busca com o Senhor, muito intencional. Não importa o lugar, não importa o como, não importa o quando, seja muito intencional. Então, foram 40 dias de jejum parcial, eu jejuava por 15, 16 horas, e 40 madrugadas de oração. Não é? Sim, 40 madrugadas de oração. Foi uma fase muito bonita, melhor dizendo. Eu tenho muitas saudades dessa fase, confesso. Muitas saudades. Foi desconfortável, mas foi uma das fases mais bonitas da minha vida. E eu até me emociono a falar sobre isso, porque
Na 30ª ou na 38ª ou nona, ou 27ª madrugada de oração, eu orava a Deus, eu rasgava o meu coração ao Senhor. Eu não pedia nada ao Senhor. Eu não falava, Pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Eu só clamava pela presença. Foram 40 madrugadas de oração a clamar pela presença do Senhor. E em muitos momentos, eu estou a ficar emocionada e a minha voz está assim trêmula, né? Eu ficava como aquela criança que tem medo que a mãe saia de perto ou o pai com ansiedade fisiológica. E eu clamava desesperadamente pela presença do Senhor. Então, na 38ª, eu acredito que seja a 38ª madrugada de oração, o Senhor disse-me o seguinte: Luquénia, eu desejo curar coisas em ti que tu não sabes que existem. E aquela verdade eu abracei de uma maneira tão, tão, eu não sei como explicar, mas eu abracei essa verdade e eu ai, estendi-me aí no chão. É, porque algumas vezes nós caminhamos com muitas feridas emocionais escondidas e muitos traumas escondidos. Nós não sabemos que temos isso. Não sabemos que temos isso. E essas coisas vão espelhando-se nos medos que enfrentamos agora, nos nossos comportamentos, posicionamentos. E olha que quando o Senhor ministrou nisso, aos meus olhos, não é? Não tinha tanta lógica. Porque eu já estava sem redes sociais, já estava no meu terceiro mês sem redes sociais, já tinha trocado de número, não tinha contato com ninguém, não é? Ficava no meu cantinho trancada com Deus. E a minha intenção nem era voltar às redes sociais, porque eu falava, Pai, eu aqui estou muito bem. É uma bênção ficar sem redes sociais, é uma bênção viver só a te buscar, a orar, a jejuar. Ainda bem que eu não preciso voltar para as redes sociais. Eu falava isso. Falava, ainda bem que eu não preciso voltar para as redes sociais. Não é? Ainda bem que eu estou livre, que eu estou bem, está tudo a correr bem. E se eu me disse, não está tudo a correr bem. Deixa-me curar coisas em ti que precisam ser tratadas. É. E foi isso. E o Senhor começou a mostrar-me coisas tão profundas, tão profundas, tão profundas. Ai, minhas irmãs, coisas tão profundas. Vocês sabem que eu, até há 2 anos atrás, eu não conseguia entrar assim numa loja que vendem roupas de bebê, porque eu lembrava-me da minha filha. Eu sentia uma dor muito grande e quase passava mal. Quase passava mal. Eu não conseguia ouvir um choro de bebê assim. Eu ficava muito triste, mas eu não ficava triste porque o bebê ia chorar. Eu ficava triste porque eu ainda não tive a oportunidade de ouvir um choro, não é? Um choro normal, um choro saudável de alguém que chegou ao mundo. E quando eu ouvisse um bebê a chorar, eu lembrava do silêncio, não é? Quando a minha filha nasceu, que ela estava sem vida. E, uau, o Senhor foi trabalhando em mim e me ministrando sobre carências emocionais, sobre o perigo de caminhar
com carências emocionais, fazer alianças por carências. E o Senhor levou-me a refletir o quanto parte dos erros que eu cometi foi por isso. Mas não era para me expor, não era para me expor, não era para me julgar, porque Ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele só queria me curar. Queria que eu fosse diferente, não é? Que eu fosse essa leuquemia, não é? Que eu dependesse única e exclusivamente dele. É? Que eu soubesse que eu posso conversar com ele todos os dias, antes de dormir, mesmo depois de orar, algumas vezes eu ainda deito na cama e falo com o Senhor, pai, o que o Senhor acha? Eu estou errada, é assim, pensei mal. Ah, não, não vou fazer. Mas se acha que eu devo fazer? E sim, porque muitas vezes, ao invés de nós mandarmos uma mensagem, não é para amiga, para alguém, não é? Às vezes o Senhor está aí à espera que nós também perguntemos a Ele o que é que tem de ser. Isso, é isso que eu tenho aprendido muito. Então, o Senhor orientou-me a trazer essa palavra aqui numa dessas madrugadas, essa semana mesmo, porque o Senhor deseja derramar cura emocional, especialmente por meio do jejum. É, por meio do jejum, por meio da busca intencional nele, em jejum, em consagração, em santificação. Sabe, minhas irmãs, às vezes nós olhamos para os outros e pensamos que essas pessoas têm superpoderes, que têm mais disponibilidade, mais facilidades, mais acessos. Não, não. Acontece o que eu tenho aprendido, que muitas dessas pessoas só entenderam princípios que nós ainda não entendemos e que nós precisamos entender. É, e naquela madrugada, o Senhor deu uma palavra de Isaías, não é? Capítulo 43. Eu estou fazendo o devocional no livro de Isaías. Eu estou a amar. Eu gosto muito. É a segunda vez que eu faço. Capítulo 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. E uau! Essa foi uma das palavras mais bonitas, mais bonitas e mais confortáveis que eu recebi do Senhor quando eu tomei a decisão de viver única e exclusivamente para Ele. É. E eu não tenho vergonha de dizer, apesar de eu ter começado a ir para a igreja muito cedo, eu decidi viver única e exclusivamente para o Senhor apenas há 3 anos, a caminho de 3 anos. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, não é? Mas ainda andamos muito do nosso jeito e fazemos as coisas de acordo à nossa própria vontade. Então, esta foi a primeira palavra que eu recebi do Senhor. E o Senhor responde tudo. O que Ele não está a responder ainda é porque se calhar nós ainda não temos maturidade para receber e para perceber. Porque eu tenho aprendido muito quanto o Senhor também trabalha conosco e fala conosco de acordo ao nosso nível de maturidade, não é? É aquela frase que nós conhecemos muito. Tu não vais entregar as chaves de um carro a uma criança de 2 anos. Não é assim. Não funciona desse jeito. É preciso maturidade para conseguir dirigir um carro. Preciso preparação, ir para a escola de condução, aperfeiçoamento, vencer o medo, não é de estar na estrada sozinha. É, então, o Senhor deseja fortemente, fortemente trabalhar
em ti e derramar a cura emocional por meio do jejum. Não importa a duração dele, mas uma das ferramentas que o Senhor mais usa, não é um dos meios que o Senhor mais usa para curar-nos emocionalmente, é por meio do jejum. É. E eu não posso falar de outras coisas, né? Ou de outras histórias, ou não, não. Eu preciso partilhar o meu testemunho porque eu não acredito que o Senhor só tem, que eu sou a única que o Senhor desejava fazer isso. Tem mais, muito mais, não é? O Senhor deseja derramar isso em todas nós, todas nós. E da mesma forma que eu me vejo curada, que eu olho para mim e vejo que coisas que eu não conseguia enfrentar, coisas que eu evitava, que eu falava, não quero, não quero ver, não quero ter acesso. Não é bem que eu não queria, não é bem que eu não queria, é porque eu estava ferida, estava magoada e eu achava que causar um bloqueio emocional, criar um entrave emocional, um obstáculo emocional, ajudaria-me, não é? A estar curada. Mesmo antes de eu voltar a usar o Instagram, eu tinha muito, 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 muito medo. Até o dia que o Senhor usou a Rebeca para falar comigo sobre isso, sobre voltar a usar o Instagram. E o quanto haviam coisas que Ele desejava curar em mim, não é? Porque eu saí de um ambiente de trabalho em que, pronto, olha, a colega que posta conteúdos no Insta, a colega que posta isso no Insta, a colega que posta frases, a colega que faz. Yeah. E eu estava muito, muito, muito cansada de estar exposta em conversas de corredores, né? Em rodas de conversa. E assim eu ministrei meu coração que um dos maiores medos que eu tinha, uma das maiores feridas que eu carregava sobre o Insta, por exemplo, era essa também, não é? Era essa. E que eu não precisava, não precisava, porque ele é o meu pai, ele é que orienta, não é? Eu não devo temer homens, eu não preciso temer homens, eu não devo temer opinião alheia. Eu não preciso fazer isso, porque a minha identidade pertence a Cristo, pertence a Cristo. E o Senhor desejava revestir-me em ousadia, em força, coragem. O Senhor desejava ensinar-me a andar destemida. Eu ficava com muito medo. Eu falava assim, ai, depois voltam a falar, depois é o meu nome aí. E eu olhava muito para mim e pouco para Deus nessa situação. Então o Senhor ensinou-me que eu não precisava olhar para as situações nem para os homens. Eu não precisava estar atenta à opinião dos homens. Não, não, não. Eu não precisava mais chorar porque era sempre a Sheila. Porque eu várias vezes falava assim, Deus, por que sempre a Sheila? Eu sou Sheila Luquene. Segredo revelado. Eu sou Sheila Luquene. Por que sempre a Sheila? O que eu fiz mais dessa vez? O Senhor não me concedeu a vida para ser coitadinha, para ser vítima das pessoas. Não, 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 não. Nós nascemos para triunfar. E é isso que o Senhor deseja ver-nos a fazer. Em todas as áreas que Ele chamou-nos para atuar, não importa qual seja a área. Então, o Senhor deseja curar-te dos julgamentos, das opiniões, daqueles pequenos passos que tu adias, não é porque achas que não estás pronta, mas no fundo, é de tanto ouvir julgamentos sobre ti, não é? É de tanto ouvir opiniões sobre ti, é de tanto conviver com pessoas que, de certa forma, anulavam os teus sonhos. Porque, infelizmente, o mundo também é isso, não é? O mundo também é isso. Então, eu espero que de alguma maneira eu tenha conseguido transmitir a mensagem com clareza, não é? Eu espero. Tenham paciência comigo, por favor, porque há muitas coisas que eu não sei e, sobretudo, a comunicação é uma das coisas que eu preciso aperfeiçoar-me.
não é? Comunicar mais, falar, gravar mais vídeos, eu preciso aperfeiçoar-me. Eu falo abertamente sobre isso, porque nós não sabemos tudo. E estamos todas nesse processo pedagógico, esse processo de aperfeiçoamento em Cristo, não é? Que engloba uma série de aprendizados, não é? E de sentar muito para aprender, não é? Antes de eu começar a gravar vídeos para o YouTube, eu tive de sentar para aprender, não é? Eu tive de sentar para analisar. Então é isso. Deus é um Deus de movimento e Ele não te chamou para ficares paralisada no medo, nas feridas, nos traumas, não. Para dar mais ouvidos à voz do inimigo do que à voz dele, não. Eu vivi anos presa nisso. Eu vivi anos enraizada nisso. Anos, anos. Porque a identidade é uma questão de altares. É. Então, quando eu aprendi que o Senhor é o meu Pai e quem manda é Ele, quem determina é Ele, disse, e que eu carrego a inteligência do Cristo, disse, esquece, 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 esquece. E é isso que o Senhor deseja, não é? Que andemos em ousadia nele, sem vaidades, sem vanglória, porque é tudo sobre ele e para ele, mas que nós não nos anulemos para dar espaço e visibilidade às vozes contrárias. Então, minha irmã, eu incentivo, faltam ainda 6 meses para o ano terminar, 6, né? Daqui a pouco 5, mas em uma semana acontece muita coisa, em um dia acontece muita coisa. Busque o Senhor de forma intencional, em jejum. Não dependa do jejum da igreja, dos jejuns coletivos. Não, não. O Senhor deseja derramar muitas coisas em nós, alinhadas nele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, a minha oração é que o Senhor te guarde e te revista de ousadia, não é? De graça para jejuar, para orar, para viver consagrada e santificada. E solteiras, por favor, a consagração e a santificação exigem que nós não tenhamos contato com homens, que nós não respondamos mensagens de homens. Aquele mocinho que te manda mensagem no Insta, elogia as tuas fotos, bloqueia. Um dia vou vos mostrar o número de bloqueados no meu Insta. Não. Aquele que escreve, oi linda. Não, porque tu tens espelho em casa. Eu costumo dizer, eu tenho espelho em casa. Primeira coisa, eu tenho um Deus que me ama muito, 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 muito. Olha, o ano passado, em fevereiro, o amor de Deus abraçou-me de uma tal maneira que vocês sabem, por exemplo, que foi a primeira vez que eu olhei para mim e eu disse, uau, eu sou tão bonita. E eu estava acima do peso. Eu posso deixar aqui a foto. Eu estava acima do peso. Mas eu olhei para mim e eu disse, uau, eu sou tão bonita. Olha os meus olhos. Porque o amor de Deus desperta isso em nós. Nós somos amados. E nós temos espelho em casa. Temos espelho em casa. Nós conseguimos, temos a câmera do telefone, não é? Temos mães, temos irmãos, temos os nossos pais, não é? Sim, que podem elogiar-nos, não é? Que sabem que nós somos lindas e falam algumas vezes, não é? Conseguem pronunciar isso ou proferir isso para nós. Então, aquele moço que te manda bom dia, não, tu não precisas do bom dia dele. É a consagração e a santificação. Ok. Por que eu falo isso? Porque nós estamos muito acostumadas com as coisas light, não é? Os chocolatinhos, os docinhos, não é? É. Mas a consagração e a santificação exigem separação e são o primeiro passo para a cura emocional, muitas vezes. Sem isso, não tem como.
Então, solteiras, por favor, eu sei que nós temos carências, não estou aqui para julgar, eu sei que temos carências, mas até as nossas carências, nós precisamos entregar e confiar ao Senhor, né? Ao Senhor. Eu tenho aprendido o quanto é lindo, antes de nós termos um relacionamento com alguém, nós temos um relacionamento com Deus. Eu aprendo muito sobre isso. E isso é uma das coisas que ajuda-me a não cair encantadas no Instagram, especialmente. Que tem sempre um enviado, né? Alguém, uma pessoa assim, com uma gracinha, que não sei se saem da onda algumas vezes, né? E que eu não me dou o trabalho de responder, mas eu estou sempre disposta a bloquear. Então, aquele moço que tem contato contigo, né? Porque assim, você é filha de Deus, não é? O teu amado, quando chegar, vai ser algo muito claro. Porque ele vai te pedir logo em casamento, vai logo falar sobre as intenções dele. Tu vais estar 2 meses a falar com esse moço, bom dia, dormiste bem? Ai, tu já comeste? Eu sei como é que são essas coisas, porque eu já estive aí. Eu já comi, já comi. Ai, o que você vai fazer aqui agora? Ah, isso atrapalha. Porque nós somos movidas pela necessidade afetiva, muitas vezes, e isso gera, não é? Abre porta para carências, não é? Carências que vão começar a ser supridas com esse tipo de contacto. Depois sabemos bem o que é que acontece, não é? Eu não preciso estar a falar aqui, né? Somos todas maiores de idade. E algumas de nós já tivemos lá do outro lado do mundo, sabemos bem como é que isso é. Então vamos também ser um pouquinho sinceras, né, umas com as outras. E é isso. Então qualquer coisa, eu estou aqui, não é, para ajudar e apoiar. Espero que de alguma maneira eu consiga realmente fazer aquilo que o Senhor me orientou. Voltando, o Senhor conta contigo, o Senhor espera por ti, o Senhor quer tomar um pequeno almoço contigo, quer almoçar contigo, quer jantar contigo. Ele deseja que ao acordar, a primeira coisa que tu penses em Ele, na palavra dEle, no louvor. Ele deseja que quando bater a porta da tua casa para estar à mesa contigo e a tua família, tu estejas muito pronta para ouvi-lo e abrir logo a porta e não perder o agendamento do Senhor. Então é isso. Um forte abraço. Obrigada por estarem aqui, por comentarem meus vídeos, meu Deus do céu. Deus faz umas coisas. Sou ele. E é isso. Consegui gravar o vídeo pela graça de Deus. Foi luta, irmãs. Foi luta. Mas é isso. Amo-vos muito.